Olá pessoal, hoje estaremos falando sobre o continente da Oceania, sobre a sociedade e economia da Oceania. Com exceção da Antártica, a Oceania é o continente menos populoso e menos povoado do mundo. Lembrando que populoso é o número total de habitantes de uma região, já povoado é a densidade demográfica, é a relatividade do número de habitantes por quilômetro quadrado. E encontramos, segundo a ONU, em 2017, apenas 40,7 milhões de habitantes. Isso dá menos que a população do estado de São Paulo. Verificamos também uma densidade demográfica de apenas 5 habitantes por quilômetro quadrado, bem baixa, onde o total desta população, 60%, encontra-se na Austrália, compondo 24,5 milhões de habitantes. Na Austrália, encontramos uma baixíssima densidade demográfica, 3 habitantes por quilômetro quadrado, por conta da sua grande área central, composta por uma quantidade de terras áridas ou semiáridas, compondo uma boa parte do país. Portanto, a população australiana está distribuída de forma muito desigual, tendo concentrações no litoral, leste e sudeste, onde o clima é temperado e tropical, favorável para a agropecuária, para a construção de grandes cidades, onde, por exemplo, encontramos a cidade de Sydney, Melbourne, Brisbane, e onde a taxa de urbanização da Austrália é composta por 86%. O segundo país mais populoso do continente é a Papua Nova Guiné, com 8,3 milhões de habitantes, tendo apenas 13,2% de uma população urbana. Encontramos o terceiro lugar, a Nova Zelândia, com 4,7 milhões de habitantes, tendo 86,5% de taxa de urbanização. Os outros 3,3 milhões de habitantes restantes, tirando a Austrália, a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, encontramos apenas 3,3 milhões de habitantes distribuídos pelos pequenos países arquipélago do Pacífico, onde encontramos as ilhas da Polinésia, Melanésia e Micronésia. Neste mapa da densidade demográfica da Austrália, verificamos exatamente a concentração populacional na parte sul, sudeste e leste, e principalmente entre as principais cidades: Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. Não nos esquecendo que a capital da Austrália é Canberra, não é Sydney, ok, pessoal? A maioria dos habitantes da Austrália é composta de descendentes de europeus britânicos, 56%, onde atualmente o país é muito procurado por imigrantes, onde do total de toda a imigração australiana, 28,5%, 15% são exclusivamente ingleses. A gente encontra também chineses, compondo 8,3% de imigrantes, e indianos, 7,4%. Os nativos, os aborígenes principalmente, compõem apenas hoje 2,8% da população total da Austrália.
Historicamente explicando esse número tão baixo atual de aborígenes, quando os britânicos chegaram à Austrália no século XVIII, haviam cerca de 1 milhão de aborígenes e encontramos, infelizmente, apenas cerca de 649 mil aborígenes datados em 2016. Os aborígenes, eles são de pele negra, como os africanos da região subsaariana, e também sofreram discriminação e racismo ao longo da história. Portanto, muitos nativos migraram para as cidades, rompendo com sua cultura original. Verificamos somente nos anos 70 criações das primeiras leis para proteção da cultura e delimitação de terras desses povos nativos aborígenes da Austrália. Hoje, verificamos uma tendência de valorização da cultura aborígene, mas, infelizmente, são fruto de um massacre histórico e cultural, tendo apenas 649 mil habitantes. Quanto às condições de vida, apenas 2 países da Oceania são considerados desenvolvidos: a Austrália e a Nova Zelândia. Alguns são muito pobres, como Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão. Os demais também são pobres, mas são considerados em desenvolvimento. A Austrália possui o segundo IDH mundial. Mesmo assim, encontramos as condições de vida dos aborígenes com indicadores bem abaixo da média da Austrália. Sobre as principais atividades econômicas da Oceania, verificamos que a Austrália é a maior economia do continente, onde possui 85,5% do PIB total, seguida pela Nova Zelândia, com 12,5%. Todos os outros 12 países somados chegam a apenas 2% do PIB continental. Na indústria e mineração, a Austrália e Nova Zelândia têm um parque fabril diversificado. São os únicos países industrializados do continente. Também possuem uma agricultura moderna e produtiva. As indústrias australianas localizam-se basicamente em torno das grandes cidades, no sudeste do país, onde encontramos mão de obra, mercado consumidor, maior disponibilidade de infraestrutura. A Austrália possui ricos recursos minerais, além de diversos. Somando isso à disponibilidade de capitais para investimentos e a mão de obra qualificada, a gente tem na história a contribuição para que acontecesse a industrialização do país. Neste mapa, verificamos aonde há concentração industrial, nas áreas em rosa. A gente verifica aqui, em torno de Melbourne, Sydney, Newcastle e Brisbane. Não nos esquecendo, em torno aqui da cidade de Perth e também em torno da cidade de Adelaide. Os outros países, além de Austrália e Nova Zelândia, vivem basicamente da agricultura de subsistência e da indústria extrativa mineral, além do turismo. A pauta de exportação da Austrália possui um grande leque de matérias-primas que vão direto, principalmente para a China e Japão, países próximos. Esse leque é composto basicamente por minérios e carvão. A Austrália é o país que tem a maior
exportação mundial de minério de ferro e de carvão mineral. Há também a exportação de produtos semi-acabados, como aço e alumínio, ou bens acabados de alto valor, como, por exemplo, automóveis e máquinas, contribuindo para que haja um maior poder econômico desse país. Na Nova Zelândia, também verificamos uma exportação de matérias-primas, mas com forte predominância de produtos agrícolas, diferente da Austrália, que tem mercadorias com maior valor agregado. Na Papua Nova Guiné, encontramos uma exportação predominantemente composta de produtos primários, sem nenhum tipo de transformação, verificando uma economia bem mais frágil do que a Austrália e Nova Zelândia. Na agropecuária, a Austrália cultiva produtos da zona tropical e da zona temperada, onde grande parte de todas as outras regiões da Austrália acaba sendo imprópria para a agricultura, pela presença de áreas desérticas e semidesérticas. Entretanto, muitas áreas de clima semiárido são irrigadas. Encontramos, então, um importante produtor agrícola, com destaque na produção de trigo, cevada, algodão e uvas. E na produção de uvas está se verificando atualmente um aumento na produção e exportação de vinhos, sendo a Austrália hoje o quarto maior exportador mundial. Também verificamos a Austrália como um dos maiores produtores de carne bovina, ovina e de lã, com uma agropecuária moderna de alta produtividade, fazendo a Austrália, em 2016, chegar ao 7º lugar entre os maiores exportadores de produtos agrícolas, sendo um dos maiores produtores de cereais, como cevada e trigo, e o 5º maior produtor mundial de carne bovina e o 2º de carne de ovinos e de lã. Na Nova Zelândia, em 2016, encontramos o 13º lugar entre os maiores exportadores de produtos agrícolas, com destaque na carne de ovinos e de lã, tendo também um grande destaque em frutas, principalmente o kiwi. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!